Que Deus me livre e me proteja de todo mal. Amém. Que Deus me livre de energia ruim. Que Deus me livre de quem torce contra, de quem pelas costas fala mal. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua presença, pela sua paciência. E vamos iniciar assim hoje. Sou forte e verdadeiro, desate o nó de vida indecisa. Deus me proteja quando eu sorrir, Deus seja colo quando eu chorar. Que Deus me guarde no meu ir e vir, guie os meus passos por onde eu passar. Deus me proteja quando eu sorrir, Deus seja colo. É isso aí, meu povo. A gente inicia dezembro hoje, né? Iniciamos dezembro, em uma segunda-feira. E a gente já começa pedindo a Deus que nos ajude aí, para que sejamos livres do perigo, já que também iniciamos um novo ano litúrgico. Caríssimos, hoje a gente vai olhar o Advento, e o Advento não chega como quem pede licença, mas como quem abre uma porta, acende a luz e diz: acorda, meu povo, Deus está vindo aí. Hoje eu não vou falar sobre um cenário político, até porque a gente viu uma matéria no Fantástico ontem, falando da liberação dos camaradas que estão envolvidos no Banco Master, mas a gente vai deixar isso para durante mais um período. Vamos nos prender ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 11. Eu fiz capítulo 5, até para escrever. É justamente nessa segunda-feira, que é a primeira semana do Advento, a liturgia nos joga direto nesse texto do centurião. O encontro entre Jesus e o centurião em Cafarnaum. E olha, se tem um texto que tem a cara desse ano de 2025, é esse, porque fala de encontro, fala de poder, fala de surpresa, e fala também de gente que a gente jamais esperaria ver ao lado de certas pessoas na história, mas estão lá, né? Ou quase lá. Por exemplo, na minha cidade, em Japeri, né, atualmente o ex-prefeito de Japeri, Carlos Moraes, e o PT andam de mãos dadas. É algo assustador ainda para minha cabeça, mas deixa quieto, né? Mas calma, eu não estou dizendo que os poderosos, né, que se unem para poder ferrar o povo, não. Estou dizendo que, de repente, algumas pessoas que eram vilões viraram mocinhos, e alguns mocinhos começaram a andar com vilões, ou vice-versa. Não estou aqui dizendo que um fulano é vilão ou não é vilão. Cada um entenda como quiser. A mesmo em Belfor Roxo, né, o Canela lá em Belfor Roxo, com o Vaguinho, pareciam até irmãos siameses, entraram em conflito, e de repente, cada um lado. Até porque, se milagre fosse assim tão fácil, né, Brasília já estaria no calendário litúrgico. Porque você vê aí, quem pensou que Geraldo Alckmin um dia fosse vice do Lula? Só para parar para pensar. Então, Cafarnaum é o centro da Galileia. Cafarnaum era um caldeirão de conflitos, judeus, romanos, sírios, gente pobre, gente tentando sobreviver, gente tentando impor pureza ritual. Parecia um pouco com o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é uma cidade capital, eu também do mesmo estado, onde tem um governador que se diz muito católico, mas você vê que ele autoriza a matança sem medo nenhum. E no meio disso, todo o comércio, a política, a poeira, se fosse hoje, Cafarnaum seria talvez um cruzamento entre a Avenida Brasil, a fronteira do México, e o centro de São Paulo às 18 horas. Ou seja, era um lugar de barulho, tensão, muita história acontecendo ao mesmo tempo. Você vê no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tão plural, onde a gente vê, às vezes, lá na Zona Oeste, uma coisa acontecendo, lá no Zona Sul, outra coisa acontecendo, enquanto tinha operação no Alemão, de acordo com a minha filha, de acordo com outra colega que trabalha em Copacabana, parecia que eles estavam na Suíça, nenhum tipo de incômodo lá em Copacabana. E Jesus chega lá logo depois do Sermão da Montanha, a palavra ainda ecoando no ar: bem-aventurados os pobres, os mansos, lá em Cafarnaum, tá, gente? Os mansos que têm fome e sede de justiça. E quem é que aparece? Um centurião romano,
representando a autoridade, aqueles que controlavam com a força, e quase sempre eles pregam um sermão sobre a paz. Mas não é uma paz qualquer, é na paz romana. E na porta da igreja encontra um comandante que topa um choque dizendo que queria falar com Jesus. O centurião é um homem de poder que não age como os poderosos. Esse homem representa o império, essa famosa paz romana. A paz feita na base do terror, da força, do medo e da espada. Hoje, do fuzil. A armadura dele, hoje a farda, brilhava, mas brilhava a opressão também. E ainda assim ele chega pedindo, não mandando, não dando carteirada, mas chamando Jesus de Senhor e pedindo. Gente, isso é quase um milagre. Antes do milagre maior que a cura do servo, é como ver um político hoje admitindo que errou. Um evento raríssimo na história da humanidade. A gente olha claramente que, para explicar esse fenômeno, quem está sempre mandando, às vezes, descobre antes de mais ninguém que é preciso também obedecer. Eu ouvia muito isso no exército. Quem sabe mandar, antes disso, tem que saber obedecer. O centurião entendeu que a autoridade dele tinha limite. E Jesus tinha um tipo de autoridade que ninguém conseguia classificar. Não era força, não era violência, não era discurso inflamado, não era seguidores no YouTube, nem no TikTok, ou mesmo no Instagram, no Facebook. Era a verdade, era a palavra criadora. E aí, esse Senhor diz, em uma palavra só, o Senhor pede, e ele solta o famoso, Senhor, tu não é digno de estar na minha casa. Para um romano, chamar alguém de Senhor não é algo assim muito comum. Era quase mexer no RH do império. Mas ele fala. E ele fala, o Evangelho sorri. E até hoje a Igreja Católica usa essa frase na sua liturgia. Toda vez que nós vamos comungar, nós dizemos a Jesus, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, que é meu corpo, meu coração, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O Evangelho de hoje mostra duas vezes Jesus admirado. Uma pela falta de fé e outra pela fé inesperada de um centurião, de um homem que não era religioso. Todas as vezes, aqueles que dizem ateus, eu tenho um irmão de fé, de caminhada, embora te diga ateu, eu vejo mais nele de cristão do que em muitos que dizem Deus acima de tudo. Alguns amigos, alguns conhecidos meus que se renegam a ir à igreja, por motivos que não vou citar aqui, muitas das vezes têm mais comportamento cristão do que eu. Eu nem vou dizer dos outros, para de mim. E muitas das vezes também eu vejo alguns ateus tendo mais humanidade em si do que muitos religiosos que usam túnica, estola, batina, casula cara. O Evangelho de hoje nos apresenta um homem que era militar, treinado, preparado para o combate, se render a um homem desarmado por causa de um servo. E outro detalhe, outra questão assustadora, um oficial romano, uma autoridade, se preocupa com um servo. Algo assustador ainda hoje, quando nós temos em nossas empresas, muitas das vezes, familiares, doentes, amigos, como aconteceu numa empresa em que eu atuei, eu trabalhei durante 9 meses, aonde o supervisor não aceitou o documento dado pela mãe da criança que estava internada e a demitiu. E você vai somando aí cada vez mais situações onde o trabalho vira escravidão, não missão. E aqui esse homem se coloca à disposição e se coloca. Esse evangelho mostra Jesus admirado por 2 motivos. Primeiro, porque esse homem tem fé. E segundo, porque ele se dispõe a olhar o menor, o pequeno e o caído. Eu vou parando por aqui, peço a vocês seu like, compartilhe esse áudio. Você está no WhatsApp ou no YouTube, compartilhe esse vídeo. Vamos! O evangelho de hoje manda a gente rezar um pelo outro também. Fique com Deus. Eu sou Daniel Nonato. Deus seja colo quando eu chorar. Que Deus me guarde no meu ir e vir. Guie os meus passos por onde eu passar. Deus me
proteja quando eu sorrir. Deus seja colo quando eu chorar. Que Deus me guarde no meu